Salve família, vamos para mais um vídeo para essa terça-feira, 23 de agosto de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para essa terça-feira separei 9 palpites com duas opções, média da aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nessa terça-feira, temos a nossa banca DP Esportes, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. E segue lá no Instagram, @elonlinepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o grupo fechado e também temos o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa terça-feira, 23 de agosto. Começando aqui pela qualificação, Liga Conferência, jogo da volta na partida entre Apoel do Chipre e Djurgården da Suécia. No primeiro jogo, o Djurgården venceu jogando em casa por 3-0. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Apoel, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Djurgården jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2 e venceu 3. No último jogo marcado entre as equipes, no jogo da ida, o Djurgården venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 2.37 para a equipe da casa, 3.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Apoel, bateu acima de 1 gol e meio em 3 oportunidades. A equipe do Djurgården jogando fora de casa nos últimos 5 jogos bateu acima de 1 gol e meio em 4 oportunidades. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Apoel com empate. Agora pelo Campeonato Sueco, divisão de acesso na partida entre Örgryte e Norrby. Na classificação, a equipe do Örgryte vem na 11ª colocação com 20 pontos, marcou 25 gols e tomou 31, tem um saldo negativo de 6. O Norrby vem logo abaixo na 13ª colocação com 20 pontos, marcou 20 gols e sofreu 29, tem um saldo negativo de 9. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe mandante, vem de 4 empates e 1 vitória. A equipe visitante jogando fora de casa nos últimos 5 jogos empatou 2 e perdeu 3. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no 1-1 na casa do Norrby. As odds estão marcando aqui a 2.90 para a equipe da casa, 2.37 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas equipes marcam. Nos últimos 5 confrontos entre as equipes, em jogos diretos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe da casa jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. E a equipe visitante jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, todos eles bateram ambas marcam. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta para botar um bilhete pronto na linha de gols acima de 1 gol e meio. Agora pela qualificação Liga dos Campeões na partida da volta entre Benfica de Portugal e Dinamo de Kiev da Ucrânia. No jogo da ida, o Benfica venceu fora de casa por 2-0. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Benfica, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Dinamo de Kiev jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2. No último jogo marcado entre as equipes, no jogo da ida, o Benfica venceu jogando fora de casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 1.33 para a equipe da casa, 8.50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Benfica para vencer. Vamos pegar aqui o retrospecto entre as equipes na casa do Benfica. Nos últimos 3 jogos, o Benfica venceu todos os 3. Vou deixar aqui para vocês Benfica para vencer. E a sequência do Benfica jogando em casa é muito favorável. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Benfica, bateu acima de 2 gols e meio em todos os jogos. A equipe do Dinamo de Kiev jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 2 gols e meio também em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, Benfica para vencer, como segunda opção de aposta acima de 2 gols e meio. Ainda pela qualificação Liga dos Campeões, jogo da volta na partida entre Estrela Vermelha da Sérvia e Maccabi Haifa do Israel.
No último jogo entre as equipes, o Maccabi venceu jogando em casa por 3-2. Vamos ver que os últimos 5 jogos em casa do Estrela, ele vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Maccabi jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1 e perdeu 4. No último jogo marcado entre as equipes, no jogo da ida, o Maccabi venceu jogando em casa por 3-2. As odds estão marcando aqui a 1.75 para a equipe da casa, que acredito que vence essa partida. Eu vou deixar aqui para vocês de Estrela para vencer. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Estrela, ele venceu todos os jogos e bateu acima de 2 gols e meio também todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Estrela para vencer. Como segunda opção de aposta na linha de gols acima de 2 gols e meio. Ainda pela qualificação, Liga dos Campeões, jogo da volta na partida entre Vitória Plzeň da República Tcheca e Karabag do Azerbaijão. No jogo da ida, ficaram no 0-0 na casa do Karabag. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Vitória Plzeň, ele vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Karabag, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no 0-0 na casa do Karabag. As odds estão marcando aqui a 2.05 para a equipe da casa, 3.80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta casa com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1 gol e meio. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Plzeň, ele vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Bateu 1 gol e meio em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Vitória Plzeň casa com empate. Como segunda opção de aposta na linha de gols acima de 1 gol e meio. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre Patronato e Argentinos Júnior, na classificação, a equipe do Argentino vem na quarta colocação com 26 pontos, marcou 18 gols e sofreu 12 e tem um saldo positivo de 6. A equipe do Patronato vem na nona colocação com 22 pontos, marcou 22 e sofreu 18 gols, tem um saldo positivo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Patronato, ele vem de uma derrota e 4 vitórias. A equipe do Argentino Júnior, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último jogo marcado entre as equipes, o Argentino venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 3.0 para a equipe da casa, 2.55 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Patronato, bateu ambas marcam aqui em 2 oportunidades. A equipe do Argentino Júnior, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 confrontos entre as equipes, bateu ambas marcam aqui em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Vejo um jogo muito over para essa partida. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols para botar no bilhete pronto acima de 1 gol e meio. Agora pelo Campeonato Boliviano, na partida entre Oriente Petroleiro e Universitário de Sucre, na classificação, a equipe do Petroleiro vem na sexta colocação com 17 pontos, marcou 16 e sofreu 10 gols, tem um saldo positivo de 6. O Sucre vem na última colocação com apenas 5 pontos em 11 partidas, marcou 9 gols e sofreu 23, tem um saldo negativo de 14. Nos últimos 5 jogos em casa do Oriente, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Sucre, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 5 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, não tem confronto direto entre eles. Vamos ver aqui na odds, marcando aqui a 1.36 para a equipe da casa, 6.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, vou deixar aqui Oriente para vencer. Como segunda opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Ainda pelo Campeonato Argentino, na partida entre Atlético Tucumã e Barraca Central, na classificação, a equipe do Tucumã vem na liderança com 29 pontos em 14 partidas, marcou 14 e sofreu 6 gols, tem um saldo positivo de 8. O Barraca Central vem na 18ª colocação com 17 pontos, marcou 17 e sofreu 20 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Tucumã, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Barraca Central, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Não há jogos marcados entre as equipes em confrontos diretos. As odds estão marcando aqui a 1.57 para a equipe da casa. Vou deixar aqui Tucumã para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1 gol e meio.
E passando para a próxima e última tip pelo Campeonato Boliviano, na partida entre Aurora e Bolivar, na classificação, o Bolivar vem na terceira colocação com 22 pontos, marcou 20 gols e sofreu 12 de um saldo positivo de 8. O Aurora vem na quinta colocação com 18 pontos, marcou 13 e sofreu 15 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Aurora, vem de 3 vitórias e 2 empates. O Bolivar jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo marcado entre as equipes, o Bolivar venceu jogando em casa por 5-1. As odds estão marcando aqui a 2,87 para a equipe da casa, 2,20 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, bateu ambas marcam nos últimos 2 jogos. A equipe do Aurora jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E a equipe do Bolivar jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora passando para os bilhetes prontos que selecionei para essa terça-feira, 23 de agosto. Peguei aqui na tripla de over, acima de 1 gol e meio, Estrela Vermelha e Maccabi Haifa a 1,28. Acima de 1 gol e meio, Benfica e Dinamo de Kiev a 1,22. E acima de 1 gol e meio, Vitória Plzeň e Qarabag a 1,36. Peguei aqui para vocês uma duplinha. Estrela Vermelha para vencer, o Maccabi Haifa a 1,75. No jogo da ida, o Maccabi venceu jogando em casa por 3-2. O Estrela jogando em casa nos últimos 5 jogos, 25 vitórias seguidas. Vou deixar aqui Estrela para vencer. E vou deixar aqui para vocês Vitória Plzeň com empate. Essa duplinha gerou um DD de 2,18. Simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$218. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!